Oi pessoal, meu nome é Gustavo Colombo, eu sou roteirista e produtor e estou aqui para falar o básico de roteiro, desenvolvimento e narrativa. Bom, nesses dois últimos vídeos a gente vai falar um pouco mais da parte de venda do projeto. No episódio de hoje a gente vai falar de Bíblia de série. Bíblia pode ser de série, de filme, mas o que é a Bíblia? Bíblia é um material, um mini livro, um mini livreto contando basicamente a história, apresentando o seu projeto. Para alguém que quer saber um pouco o que ele é, o que tem ali, qual é a história. Em geral a gente tem uma sinopse geral apresentando aquela série, aquele filme ou um projeto maior. Em geral, a gente apresenta os personagens principais, quais as características principais dele, pode ter uma descrição ou outra, mas em geral uma descrição geral de cada um deles, dos principais pelo menos, ou pode até separar principais, secundários. Depende do tamanho do quanto você também vai conseguir reter a atenção do seu público que vai ler ali. Você tem sempre que lembrar que a pessoa vai receber várias bíblias desse num evento, numa rodada de negócio. Então tem que ser algo que a pessoa leia e entenda rapidamente, sem ter que ler extensos textos e tal, e que chame a atenção de cara. Isso é importante, a sinopse, a capa, uma capa bonita e tal, mas assim, e a descrição dos personagens ali. No caso da animação, você pode ter ilustrações e desenhos dos personagens. No caso da animação, é obrigatório ter numa Bíblia. Você só consegue vender uma série quando você consegue ver, eu entendi esse personagem. Num projeto live action, você pode ter, às vezes, uma arte conceitual do personagem ou uma foto de referência. Eu imagino esse ator aqui e tal. Arte conceitual é mais quando é uma coisa fora do normal, uma coisa meio fantástica e tal, e às vezes é legal ter, mas isso não é obrigatório. E na animação, com certeza, é obrigatório ter para você poder imaginar, porque normalmente o traço já diz um pouco da personalidade daqueles personagens que você vai contar ali naquela história. Bom, é legal também ter uma explicação, uma regra do mundo, um argumento um pouco maior, e como é que aquela história funciona, como é que funciona a história mais ou menos no pós-guerra e tá tudo destruído, e essa é mais ou menos a sociedade e as pessoas lidam assim. É uma série de comédia em que eles vão estar sempre num apartamento e no bar do lado. E as histórias sempre acontecem ali. É num hospital especializado em tal coisa e todo dia funciona dessa forma. Você explica mais ou menos as coisas, como é que as coisas... Aí você pode puxar uma coisa que a gente falou nos vídeos atrás, que é o mecanismo recorrente no caso de série. Em todo episódio eles resolvem um caso de alienígena. Em todo episódio tal personagem briga com tal personagem. Em todo episódio um personagem recebe uma visão e vai resolver um problema. Então esse é o mecanismo recorrente da série. O que vai fazer ela ter vários episódios? Você eu entendi, vai ter vários episódios aqui. Então é legal você ter isso e as regras do universo. Às vezes se for uma coisa mais fantasiosa, fala assim, não, tem elfos e goblins e eles se misturam no mundo humano normal, disfarçados e não sei o que. Não, todo mundo conhece eles e conhece todos eles pelo nome. Estamos no futuro e a tecnologia é muito avançada. Claro que pode ser coisas fantásticas, mas pode ser também o tom. Qual é a regra do mundo? O tom é sempre meio exagerado, fantástico, as pessoas falam de uma forma diferente do registro normal. Não é nada fantástico, mas é o tom ali da série, a forma como eles vão lidar. Tal personagem nunca vai entender que aquele outro personagem age de tal jeito, entendeu? Você vai entender mais ou menos o tom da série, as regras de como a coisa vai funcionar. Tipo, por mais que determinado personagem sempre faça besteira, ele nunca vai ser demitido. Entendi. Então, vai sempre acontecer isso, vai acontecer tal coisa, ele nunca vai ser demitido, vai estar sempre continuando desse jeito. Entendi. No caso da animação, outros elementos às vezes é legal. Às vezes quando você explica a descrição do mundo é legal. Às vezes, um mapa dos cenários, um desenho dos cenários, isso tudo é legal. Ou uma coisa mais fantástica é legal. Às vezes tem um artista conceitual, tipo, é uma nave espacial. Aí algum desenho ali, isso ajuda a vender a sua Bíblia. E por último, falando de elementos visuais, de tudo, ela tem que ser chamativa, ela tem que ter um desenho interessante, ela tem que ter algo que pegue de cara, seja uma chamada logo na capa, elementos visuais que são fora do comum, entendeu? Esses elementos vão ajudar você a vender e a pessoa lembra, eu lembrei dessa história, que tem aquele elemento ali. Claro, você tem que ter um design bonito, imagens legais e tal, mas assim, o principal
é o conteúdo. Se é comédia, o conteúdo do texto da Bíblia tem que ser engraçado. Se é de drama, você tem que sentir aquele drama ali enquanto está vendo. Ah, tem um arco de personagem que acontece isso. Aí você sente isso ali. E claro, você tem que botar as sinopses dos episódios. Pelo menos umas 3, 4. E para você pelo menos sentir mais ou menos qual o formato daquela história. Se for uma série com arco, você tem que contar o arco da temporada. Filme tem menos esses, não vai ter esses elementos, mas você pode botar um arco do filme ali, mais ou menos o que acontece, como é que se encerra aquela história, para você entender. Na série você pode botar outras temporadas, tal. Às vezes tem gente que põe assim, dá pra vender brinquedo disso, dá pra fazer livro, dá pra fazer jogo de tabuleiro disso. Aí você pode botar na Bíblia também, se você achar que tem esse potencial. Se não tiver, não faz sentido. E no caso de filme também, se tiver isso, se tiver assim, dá pra se desdobrar numa série, aí você põe algum texto ali que vale a pena botar sobre isso, ou continuações, é uma franquia. Então esses elementos são interessantes, o cara vai olhar, interessante, já sei quanto vai ser. E claro, o valor do projeto. Isso aqui custa 3 milhões, 5 milhões, 1 milhão, 10 milhões. Botar ali mais ou menos um orçamento, mesmo que inicial, para poder ter uma noção. Se não tiver também não é tão problemático, mas é legal ter, para o cara poder já olhar e ver, isso aqui custa tanto e tal. Às vezes tem gente que põe cronograma de execução e tudo, mas depende, não é necessário. Bom, é isso, pessoal. Obrigado.